Entrando a soar, estamos aqui juntinhos, esperando com essa musiquinha tão linda. Oi, boa noite, gente. Chegando. Boa noite. Vamos lá para mais um bate-papo hoje. Vamos para mais um bate-papo gostoso. Thalita, Regina, tá chegando gente, o povo tá entrando. Eu usando o mouse para tentar ver aqui. Ó, com o mouse eu não consigo. O povo chegando com carinho. Marcos Souza, meu Thalita, marido. bem-vinda. Thalita é minha cunhada. Ai, Thalita, bem-vinda. Prazer em te conhecer. É isso aí, todo mundo comparecendo. A Ellen tá pretinha de novo, Ellen. A gente não tá te vendo. Sai e entra de novo. Deu a mesma coisa da outra semana. A gente não consegue te ver. Leandro Spier entrando, muito bem. É isso mesmo, os maridos aí na área, apoiando. Galera na expectativa. Por quê? Por que será? Porque vem um aulão, vem uma super Sony Spier trazendo um conteúdo maravilhoso, um conteúdo que deixa a gente feliz, né? Vamos lá. É isso aí. Arrasando. Esperando a Fazer Ellen. algumas reflexões. Esse tema é muito, muito legal, né, Sônia? Porque é um tema que, ainda que a gente não tenha filhos, ainda que a gente compreender sobre essas questões das enfermidades infantis, fala da gente também, né? Fala do adulto. Exatamente. Isso. Todas as reflexões que a gente vai trazer aqui, a gente pode olhar para a gente adulto também, né? Os sintomas são os mesmos, o comportamento biológico é muito semelhante, né? Então, embora a gente esteja falando hoje voltado para as crianças, tem esse viés também, né? Sim. Todos os seres humanos passam por processos muito semelhantes. Sim, é verdade. Vamos ver se a Ellen... Oi, boa noite! Bem-vinda! A música deu... É isso aí. Entrou a música, ó. Ressoando. Boa noite. Eu vou abaixando a música pra gente, então, podendo começar o nosso bate-papo. Bem-vinda. É isso aí. Né? Hoje ela vai trazer, então, esse assunto Vamos tão lá. interessante, que é o novo olhar sobre as doenças da infância. E como a gente tem vindo costurando o conteúdo, ó, a Kelly entrou, a Adri também, então todo mundo bem-vindo que está chegando. Então, voltando a falar do tema, né? A gente vem costurando, falando sobre energia, falando sobre frequência. Aí a gente falou sobre as feridas da infância, a gente está falando sobre crianças estelares, a gente está falando sobre frequência, a Ellen trouxe bastante esse assunto, né, das frequências das energias. E a Soninha sempre trazendo esse viés da medicina germânica para a gente poder falar. E hoje, então, esse assunto costura todos esses temas que a gente vem falando, porque não existe adulto que não tenha sido criança, e todos esses sintomas, todas essas dores, né, muitas vezes são despertas mesmo na primeira infância. E aí a gente vem, então, falar dessa criança, dessas doenças infantis e também como isso pode e como isso reflete, né, no adulto doente ou no adulto sarado. Então, com você, sonhos tambores. Vamos lá. Olha, a É isso Regina aí, falou as laranjinhas. As laranjinhas. As laranjinhas É do isso aí, laranja ressoar, gente. E vamos lá. Vamos lá. Eu vou só fazer uma introduçãozinha, porque não sei se todos que estão na live agora têm familiaridade com a medicina germânica. Eu já falei na live anterior, mas trazer novamente essa visão. A medicina germânica, ela olha para a doença, para o sintoma que é manifestado no nosso corpo físico, considerando que todo sintoma, toda doença é, na verdade, uma resposta biológica a um conflito, a um fato que aconteceu na sua vida. E aí,
o mecanismo de proteção do seu corpo para que você não tenha impactos maiores é descarregar em alguns órgãos, dependendo da natureza do conflito, o teu cérebro interpreta esse evento, né, e faz a descarga no órgão correspondente. Então, o trabalho que a gente faz com a medicina germânica é olhar para esse sintoma e buscar na história do paciente o que foi que aconteceu, qual foi o fato que desencadeou esse sintoma. Então, que momento de vida essa pessoa estava vivendo para começar a se comportar dessa forma, né? Para que o corpo trouxesse essa sintomática. Então, aí, quando a gente vai falar dos sintomas para as crianças, a gente começa... a gente já tem um despertar do olhar antes ainda dessa criança vir ao mundo. Então, a medicina germânica, ela já olha para a história da criança. Quando a gente tem em consultório uma criança manifestando um sintoma, às vezes um bebê ainda, a gente vai olhar desde a fase pré-gestacional. Então, o que estava acontecendo naquela família, com aquelas pessoas, com pai, mãe, durante a gestação daquela criança ou até antes desse período gestacional, né? Então, a gente tem o olhar biologicamente para o período de 6 a 9 meses pré-concepção. Então, do ponto de vista biológico, a gente parte do princípio de que os elementos de mãe e pai ali para unir e formar essa criança, eles já são existentes nesse período de 6 a 9 meses, né? Se a gente olhar do ponto de vista espiritual também, que é um outro viés, a gente já tem a visão de que esse espiritinho, essa alminha que iria encarnar, ela já está no processo, né? Então, todos os conflitos, todos os impactos que esse casal, que esses pais passam nesse período pré-concepção, eles podem manifestar em sintomas nesse bebê recém-nascido. Então, essa investigação, ela começa antes mesmo da concepção. E aí a gente começa a olhar para essa criança. Então, chegou lá no consultório, é um bebezinho. E esse bebê vem manifestando muita cólica, choro noturno. A gente vai olhar para esse casal, para essa família, e tentar ter a percepção de como foi esse período pré-gestacional e gestacional, quais foram as situações em especial que a mãe passou, no sentido de que ela não conseguiu absorver a situação que estava acontecendo. Então, ela estava ali, um exemplo, né? Essa gestação, ela não foi esperada, não foi planejada. E aí, essa mãe está numa situação, às vezes o casal está vivendo com os pais, está numa situação provisória, e essa mãe passa durante toda a gestação vários momentos em que ela tem que engolir algumas coisas que as pessoas falam e que ela não está muito de acordo. Ela tem que se adaptar a um lugar que não é dela, ela não se sente confortável nessa situação. E aí, depende, claro, a percepção da mãe dessa situação. Então, assim, a mãe que ficou com aquele nó na garganta, com aquela sensação de que eu não consigo digerir, seja a situação, o fato de estar grávida, ou a família, o contexto, as coisas que as pessoas falavam naquele momento, se ela teve essa percepção de que eu não consegui digerir isso que eu estou ouvindo, possivelmente essa criança vai manifestar um refluxo no pós-parto. Então, aquela criança pequena que demora meses a adaptar a amamentação, sempre regurgita, sempre vomita, ou mesmo tem a queimaçãozinha ali, ela já vem com esse sintoma em função de questões que a mãe passou durante a gestação, até no período pré-concepção. A criança que tem a cólica, também a situação é muito semelhante, mas aí a percepção da mãe é um pouquinho diferente. Não é nesse sentido de, eu não consegui engolir, mas é no sentido daquela raiva, daquela coisa de tenho vontade de botar isso para fora e não consigo. Então, também tem essa percepção da mãe ali nesse período, esse conflito, todo esse contexto que ela viveu, né, acaba refletindo nessa criança pequena esses sintomas, acaba manifestando dessa forma. Então, Sonia, o que você está querendo me dizer é que a sintomática está relacionada, então, com o mesmo fato que a mãe possa ter vivido, mas está muito ligado com a forma, com o sentimento, com a sensação que aquela mãe sentiu. Então,
Uma mãe vai reagir de Isso, um jeito, outra exatamente. mãe vai reagir de outro, e a sintomática está ligada não com o fato. Porque às vezes as pessoas podem achar assim, ah, então a pessoa estava com medo ou estava numa situação difícil financeira. Vai achar que vai ser sempre o mesmo tipo de sintomática, mas não é. Isso. É como a mulher sente, né, Não. naquela fase É a gestacional. percepção, exatamente. Até porque, na mesma situação, pode haver um casal que, mesma situação, foi pego de surpresa com uma gravidez e tá ali precisando morar com os pais, mas para eles está tudo bem, está tudo tranquilo, aquela mãe, aquela sogra coopera ao longo do processo, eles se sentem acolhidos, se sentem amados. Ok, não foi visto pela mãe como um conflito essa situação. Então não é o fato em si, mas é a percepção que essa mãe teve do contexto, né? E aí a gente está falando da situação extrema, mas né, de necessariamente estar nesse momento de vida. Mas às vezes a pessoa está com a vida tudo ok, tudo certo, tudo bonitinho, e ainda assim a criança nasce com essa situação, né, de refluxo ou de cólicas. Aí a gente começa a olhar para como essa mãe percebeu essa gravidez. Às vezes não foi uma gravidez planejada, ou ela até tinha o desejo de ter esse filho, mas quando ela se viu grávida, ela não soube lidar com a situação, com a sensação da gravidez, com as mudanças no corpo, com o contexto, ou com o comportamento do pai, né? Esperava que o pai reagisse de outra forma, ou tivesse uma outra percepção. E às vezes é muito sutil isso. E para o casal, para a pessoa sozinha perceber isso, às vezes é muito complicado. E a gente consegue fazer testes e chegar ao ponto de datas, né, de situações que vão trazer lucidez para essa situação, para que os pais tenham essa compreensão melhor do contexto todo, que às vezes até passa despercebido ou acha que estava tudo bem, mas não foi tudo bem, realmente, na percepção daquela mãe e daquela criança que está conectada totalmente ali no útero, né? E aí, assim, essa criança, a gestação ocorreu tudo bem, essa criança vai nascer. Hoje, a gente tem, é um assunto um pouco polêmico, né? Mas a gente tem uma banalização no Brasil das cesáreas, né? A cesárea, o parto cesariano, ele, assim, é um evento médico maravilhoso para salvar vidas, para atuar disseminando a cultura do parto agendado. Né? E assim, biologicamente, a gente olha com um olhar de grande prejuízo para essa criança e para essa mãe, essa cesárea agendada. Porque assim, todo o movimento de parto, né? O trabalhar do corpo, as bactérias que estão ali no canal de parto, elas preparam essa criança para a vida. Então, a gente tem a percepção de que a criança que nasceu de parto normal, ela vem mais segura, ela vem mais preparada para lidar com as condições da vida, porque ela já nasce no impulso que era dela, né? De eu estou pronto para nascer e eu vou ter que fazer o esforço necessário para sair. E aí, quando a gente olha também do ponto de vista espiritual, pensando que esses espíritos não são bebês, né? Não existe espiritinho. São pessoas que estão nesse processo e que planejaram esse momento de passar novamente pelo canal de parto, pelo esforço, pelo sofrimento que é o nascimento, né? Então, é um momento importante nesse processo de desenvolvimento e de maturação desse bebê, dessa criança, e até de vínculo com a mãe. Tem um livro que eu gosto muito, eu ganhei da minha mãe antes de ter meus filhos ainda, e me trouxe uma visão que eu não tinha ainda, dessa questão de espiritualidade de bebês, né? O livro é Nossos Filhos São Espíritos. E ele traz justamente essa visão das pessoas adultas que foram levadas em regressão ao momento do nascimento. E aí a primeira impressão da criança quando nasce ali. Nossa, eu cheguei num lugar frio, eram muitas luzes, era muito barulho. Então a gente tem essa visão de que sempre que possível, as mães, nesse processo de gerar, de ter filhos, busquem a humanização dos seus partos, né? Hoje a gente tem recursos
hospitalares, inclusive, para esse acolhimento mais humano, né? Para que essa criança não tenha esse impacto de chegar no mundo já, a gente chama na medicina germânica de DHS, né? Então já chega no mundo naquele susto, naquele impacto, que às vezes vai trazer consequências e sintomas, muitas vezes respiratórios, pelo susto, pelo impacto. Dizem que até o próprio fato de não se nascer pela vida, quer dizer, isso que você falou, usar a cesárea como algo para salvar a vida da mãe, a vida do bebê, claro, a gente é melhor, né? A vida é em primeiro lugar. Mas o fato de não haver a pressão, a própria reprogramação, né, as técnicas de reprogramação energética tratam muito disso, que é aquela pressão do canal uterino, a saída do plof, né, aquele puff Exatamente. que o bebê dá para fora, faz toda uma ativação do sistema neurológico, tem toda aquela pressão, ela é imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, assim, ó, as calotas cranianas do bebê são todas soltas. E quando ela passa por esse esforço do canal de parto, essas calotas trabalham e fazem estímulos na massa cefálica realmente, que são vitais nessa ativação, até energética, né? Se a gente for observar por esse ponto. Então, assim, isso traz um diferencial para essa criança ao longo da vida, né? De percepção e de maturação mesmo nesse processo. Não sei se quer chamar a Ellen novamente. Ela caiu, então acho que agora vai entrar. Por quê? Porque o laranjinho ressoar, gente. É um trio. É um trio parador. Oi, oi. Gente, estou representada. Bem-vinda de volta. Do fórceps. Não é? Gente, eu estou rejeitada. Eu estou aqui com a ferida da rejeição pelo Instagram me rejeitando. E eu aqui, ó, digitando assim, ó, pra disfarçando, pra ninguém perceber. Eu estava aqui. Eu assim, cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Cadê a Ellen? Ellen, cadê você? Gente, é normal. Eu estava o tempo todo. Eu estou acompanhando a live toda. Vocês não estavam. Não consegui achar. Olha, vou voltar aqui então com um comentário da Regina, que ela colocou. Eu acompanho uma médica ginecologista obstetra e ela fala que o parto normal é recomendado. É o melhor, porque se existe um canal de saída para a criança, esse é o caminho. A cesárea não é o ideal. Então... Exatamente. Aí, assim, gente, futuramente a gente pode até abordar esse assunto também, mas hoje eu percebo, né, um movimento de desempoderamento da mulher nesse processo de parto. Total. Muitas amigas acabam indo para o parto porque não confiam no processo fisiológico de eu não consigo, eu não dou conta, na minha família ninguém nunca teve parto, os partos foram muito difíceis, muito sofridos, então tem muita crença, muitas coisas para serem ressignificadas nesse processo, né? E aí, como nós falamos lá atrás, o período pré-concepção, ele é também muito importante para a criança, então por que não essa mãe já começar a trabalhar nesse período? Ok, eu quero ter um filho, quero engravidar daqui a 6, 9 meses, então vamos buscar uma terapia para ressignificar esse momento, né? Para resgatar esse poder e essa confiança no teu corpo, nesse movimento de parto, que todas somos capazes, né? Então, é muito importante isso, esse cuidado não só com o bebê, com esse movimento, mas dessa mãe também, dessa mulher que muitas vezes não se sente em condição de ir para esse momento. O próprio sistema alimenta isso, né? Mesmo ginecologistas top, de alto... Só assim, vou naquele obstetra mais tal... Por conta de agenda, por conta de fazer, eles preferem agendar, porque assim, eles sabem na hora que eles vão para o hospital, fazem 2, 3 partos, e isso está comprometendo uma geração, quer dizer, já há 3 gerações que esse movimento foi iniciado, né? E isso vem desarticulando muito da parte emocional e cognitiva e trazendo essas sintomatologias também, que são ligadas a essa dificuldade nesse desenvolvimento, né? Então, falar disso, Soninha, foi, assim, fundamental, porque nós, como terapeutas, né, temos que ter quando nós temos uma mamãe, um papai, quando a gente está cuidando de pessoas que estão com esse desejo, isso que você falou é fundamental, ressignificar esse momento, não deixar essa pessoa, ajudar essa pessoa a não cair no medo,
né? Porque o bebê sente tudo isso, ligando lá com as feridas da infância. Exatamente. A ferida do abandono já é Já feita vem. lá no período intrauterino, e às vezes aquela mãe não abandonou, não rejeitou, mas a criança sente daquela forma, por conta dos sentimentos e das emoções que a mãe está sentindo, porque você falou que não tem o que comer, não tem onde morar, não sabe como que vai ser, e a criança sente aquilo como uma Muitas rejeição. inseguranças, né? Se preparar, Exatamente. ameniza, né, toda essa sintomatologia. O próprio parto cesariano, a criança já nasce, né, com essa ferida da rejeição, né? Porque ele já é tirado abruptamente daquele Sim. local, né? De repente está ali quentinho, nutrido, e paf, tira ele, isso já provoca automaticamente a ferida da rejeição, né? Interessante também essa questão de limpar a criança, distanciar a criança da mãe por algumas horas, né? Isso também fica tudo nos registros, né? Ninguém leva isso em consideração, né? Isso. Quando eu falei ali da humanização do parto, é muito desse momento pós-parto também, né? Eu tive os meus 3 partos normais, humanizados, hospitalares, né? E é esse cuidado da equipe no pós-parto imediato ali, de não tirar a criança da mãe, de não ir com aquela pressa para banho, para limpeza, para tudo mais, porque o parto é fisiológico, a criança já nasce com tudo que ela precisa, e a mãe também com tudo que precisa para nutrir, para acolher. Então, é esse cuidado que a gente tem que buscar. A medicina tradicional, ela traz muita coisa boa, mas a gente não pode entregar a nossa vida, né, na mão do médico para que ele decida a forma como vai ser, de que forma que ele vai conduzir isso. A gente tem que se empoderar desse processo, exatamente, que dia, né? Então a gente que dia que vai nascer, tem que despertar esse olhar, né? Não tem? O médico fala porque é um cuidado, um acolhimento dessa criança que está vindo, né? E aí, vamos prosseguir para a gente conseguir fechar todo o assunto, né? Tem assunto aí para a gente conversar muitas horas, mas o tempo é curtinho. E aí, essa criança nasceu, tem esses sintomas ali do bebê. Teoricamente, o ideal, biologicamente falando-se, é que essa mãe estivesse com o bebê em tempo praticamente integral até os 2 anos e meio de vida. Hoje a gente vive uma situação econômica que não permite isso na maioria dos casos, né? E aí um ponto importante a se olhar é que essa criança, ela não tem percepção de tempo. Então, uma mãe que diz tchau e vou para o trabalho, a criança muitas vezes tem essa percepção de estou sendo abandonada, minha mãe está indo embora, a pessoa que eu mais amo está sumindo, desaparecendo, deixando de existir. Então, isso para a criança é um impacto muito grande, muito forte. E aí a gente começa a olhar para os sintomas mais comuns que as crianças desenvolvem, né? Sintoma de pele. Sintoma de pele é uma manifestação muito importante de contato e separação. Então, eu estou sentindo falta do contato da minha mãe, ou né, desse acolhimento, desse carinho, dessa proteção. E aí a criança começa, ai, meu filho tem alergia de tudo, qualquer coisa que encosta tem alergia. A primeira manifestação que a gente precisa olhar é exatamente isso. Como está essa questão do contato com a mãe? Essa criança tem se sentido acolhida no tempo necessário, né? Muitas vezes os pais trazem a questão assim, mas é que meu filho não dorme, ele dorme de dia e passa a noite inteira acordada. Aí você vai investigar e essa mãe trabalha o dia inteiro fora e está em casa só à noite. Essa criança tem a necessidade de estar com essa mãe, de estar próxima, de se sentir acolhida, de estar... E é claro que ela não vai dormir, né? É o momento em que ela tem de maior prazer no dia dela. Né? Então a gente tem que olhar para a forma como a gente tem atuado com as nossas crianças, né? A gente sabe que economicamente muitos de nós trabalham com ponto batido e não tem condição de estar com a criança. Mas sempre que possível, né, se financeiramente for viável, o ideal seria que a mãe ficasse esse tempo todo com a criança, né, até os 2 anos e meio. Por quê? É o período de maturação. Para a criança, ela e a mãe são uma só pessoa.
Isso, então ela tem essa percepção, e aí, claro, tudo que acontece com a mãe, a criança acaba manifestando. Aí é aquela criança que, ai, a amígdala vive inflamada, tá com um tecido adiposo, tecido adenoide crescendo no narizinho e tal. Aí a gente começa a olhar para a expressão dessa criança. A garganta tá inflamada, tá? Como está a comunicação dentro dessa família? Que situações essa criança está presenciando que talvez ela tenha vontade de falar algo e não sente a abertura necessária para falar aquilo que ela está percebendo? E aí, o comportamento no nosso corpo, quando a gente quer fazer algo e não consegue, não se sente capaz de fazer aquilo, nosso corpo multiplica células. Então, o que acontece? Essa amígdala vai crescendo, esse tecidinho ali do nariz vai crescendo, e aí, claro, vai gerar um problema para a criança, porque ela está nessa fase de conflito ativo e não consegue virar essa chave. Quando ela virar essa chave, então, assim, conseguir expressar, ou passou a situação, não estou mais incomodado com aquilo, vem a febre, vem as bactérias, cuja função é reduzir esse tecido. Elas vão digerir o tecido que foi criado ali para voltar ao funcionamento normal. E aí a gente faz o quê? Leva para o pediatra, aí o pediatra passa o combo básico, né? Eu tenho bastante experiência com isso. É analgésico, anti-inflamatório e antibiótico, para qualquer dorzinha de garganta. O que a gente faz? Quando a criança entra nessa fase, que teoricamente as bactérias iriam diminuir o tecido, a gente toma um antibiótico e mata essas bactérias. A gente não dá ao corpo o tempo necessário para que ele reverta esse quadro. E aí, esse tecido não encolhe mais. Então, aí a solução que a medicina tradicional encontra vamos tirar essas amígdalas da criança aí, vamos fazer a raspagem da adenoide, porque é uma solução paliativa. Porque a gente não tem conhecimento de que isso que a criança está manifestando, essa proliferação de tecido, é em função da expressão dela, que ela não está conseguindo manifestar. De situações que ela está vivenciando ali na família, que muitas vezes ela tem vontade de intervir como se adulto fosse, e manda calar a boca, fica quieto, vai para o seu canto, isso não é assunto de criança. E aí vai criando toda essa sintomática. Soninha, vamos lá então para organizar na cabeça do pessoal, que eu acho muito interessante isso. Muitas vezes a pessoa pensa que no momento em que dá a febre, que vem o pus, que vem a inflamação, que a pessoa aí está entrando no conflito. O que você traz, e que é muito interessante, é que o momento da febre, da inflamação, é o momento da resolução do conflito. Então, isso que eu queria que ficasse claro, confirma para mim isso. Né? Então, gente, é o momento da resolução do conflito, é quando vem a febre, vem a dor e tal. Não é para todos os órgãos e tecidos, tá? Isso a gente está falando do comportamento específico dessa mucosa ali. É dessa forma. Então, a inflamação, ela vem como mecanismo de cura para restabelecer o tecido e voltar ao funcionamento normal, né? E aí assusta, né? Mesmo o analgésico, os pais hoje em dia são apavorados com a tal da febre, né? E por experiência, gente, meu filho já teve febre de 42 graus. Não precisa analgésico. É banho, colinho sem roupa mesmo, pele a pele, de mãe e filho, de pai e filho. Vai pro chuveiro juntinho ali. Ele vai sentir esse acolhimento, essa proteção. E paralelamente a isso também vai fazer a troca de calor com o corpo da mãe, com o corpo do pai. O próprio banho, ele já ajuda nessa regulação de temperatura. Porque o que é a febre? A febre vem quando o nosso sistema imunológico está em funcionamento. Então, acelera aí o metabolismo para dar conta de resolver o que está se passando ali. E aí, quando a gente toma precocemente o analgésico, a gente corta esse efeito. Então, acaba que o teu corpo não tem o tempo necessário para completar o ciclo. E muito provavelmente essa criança vai desenvolver alguma coisa crônica em função de que você não está dando ao corpinho dela o tempo necessário para se restabelecer, né? Então, esse olhar é muito importante. Aqui em Portugal é muito uso de medicamentos. O brasileiro chega aqui e fica esperneando, né?
Porque você vai, os médicos não querem dar antibiótico, não querem dar anti-inflamatório, e a gente está acostumado com isso. Ah, antibiótico, né, a gente traz, tem gente que contrabandeia amoxicilina para trazer, gente. Porque assim, Não vai comprar. minha mãe, quando vem, é pacote de Torcilax, entendeu? Que a gente manda vir, porque né, não, eles não têm esse tipo de procedência, não tem esse procedimento aqui. Você vai lá e Protocolo, leva né? qualquer coisa, não é? Né, infecção Tem, urinária. Você lembra quando eu tive infecção urinária? sim. Eles me deram um antibiótico na terceira reincidência. Eu falei, gente, dá logo esse negócio que a gente já está pedindo, né? Pelo Quer amor de Deus. resolver, né? E não quer resolver o quê? O Assim, tem conflito. muita coisa por trás dessa conduta médica que está muito disseminada no Brasil, né? A gente sabe que laboratório patrocina congresso, laboratório está todo dia lá na porta do médico. Então, assim, a gente tem que ter um olhar crítico para esse movimento, né? Será que realmente é necessário tudo isso? Se você pensar, até assim, teu filho está com virose, está com antibiótico. Poxa, mas se é virose, você está atacando antibiótico que seria para uma bactéria, então tem lógica esse processo, né? A gente precisa olhar com um outro olhar para esse sintoma e, assim, confiar que a doença é um processo fisiológico também, de recuperação do corpo por algum motivo. Então, esse sintoma todo que está manifestando, ele não é de graça. Nosso corpo não erra no sentido de, vou causar uma febre aí para essa criança morrer de febre. Ele está nesse processo de cura. E é essa confiança que a gente precisa resgatar, né? Que a humanidade como um todo vem se distanciando e a gente precisa olhar com carinho para isso, né? Por que esse corpo está doente? Por que essa criança está manifestando reiteradamente o mesmo sintoma? O que está acontecendo aqui dentro de casa? Como está a nossa comunicação em família, ou a participação, ou a proximidade com os pais? Infecção de ouvido também é uma coisa muito comum para a criança. A infecção de ouvido tem uma característica interessante que a gente observa, né? O ouvido direito, ele tem a característica de receptividade. Então, tanto é que, depois no finalzinho eu vou dar uma diquinha aqui de reprogramação noturna. A reprogramação noturna a gente sempre recomenda no ouvido direito, porque lá na embriologia, quando os órgãos são formados, o lado direito tem essa característica dos órgãos que vão receber o alimento, né? E o lado esquerdo tem a ligação direta com os órgãos excretores. Então, no nosso corpo, tudo funciona dessa forma, né? No ouvido direito entra tudo que eu quero que absorva, e no ouvido esquerdo, quando manifesta o sintoma, né? Coisas que eu não gostaria de ter ouvido, né? Queria tirar essa informação que eu ouvi, aí inflama o ouvido esquerdo. Então, é interessante isso, né? Quando você olha para o seu filho, poxa, o ouvido direito está inflamando. Inflamou uma vez, inflamou duas vezes, inflamou... O que ele está esperando ouvir que ele não está ouvindo? Qual expectativa ele criou em relação a ouvir algo que não veio? Ou, o ouvido esquerdo está inflamando com frequência. É a natação, né? A tal da natação é vilã. Mas, poxa, o que meu filho ouviu que ele não gostou de ter ouvido? Que foi ruim para ele, que ele teve um impacto ruim com isso que ele escutou. E é batata. Eu já tive aqui em casa infecção de ouvido das crianças e quando você desenvolve esse olhar e fala, poxa, tem alguma coisa errada aqui, você identifica prontamente qual é o evento, o que está acontecendo, né? Sempre tem um movimento no núcleo familiar ali pra gente olhar, pra gente perceber. Bom, temos as infecções respiratórias também, a gente falou lá atrás, naquela live sobre o Covid, as percepções são as mesmas, então, aquela criança que tem asma reiteradamente, como é que está a relação com os pais? O pai e a mãe estão se separando, ele está com medo do pai sair de casa e sumir, deixar de existir. Na cabeça da criança, às vezes, é isso. Meu pai não vai mais morar comigo, não vai estar comigo, ele vai morrer. E aí a percepção que eu tenho é de medo da morte, que manifesta diretamente no pulmão dessa criança. Aí tem as crises de bronquite, de asma e várias outras doenças respiratórias de uma percepção da situação que vem acontecendo. Ou mesmo da mãe que saiu, sumiu.
fiquei chorando tempo lá no berço sozinha, ninguém veio, eu vou morrer aqui sozinho no berço. E aí aquela criança também manifesta algum sintoma respiratório, porque na percepçãozinha dela, eu não tive acolhimento, eu ia morrer ali sozinho, ninguém ia me acolher novamente. Então, assim, é muito interessante olhar para todos esses sintomas, né? Pneumonia também é o medo da separação. Às vezes a criança nasce já aquela coisa assim, de aspirou líquido, inflamou o pulmão, a criança às vezes precisa até ficar numa UTI neonata ali em função disso. E às vezes foi a percepção dessa criança no momento do nascimento de que eu estou perdendo esse contato com a mãe, eu vou morrer aqui agora, né? Estou saindo bruscamente desse meio em que eu estava, ou mesmo durante a gestação de um possível aborto, às vezes aquela gravidez difícil, né? Que a mãe está ali na iminência de perder ou não, a criança já nasce com problemas respiratórios. Ela já traz essa percepção de que eu estou na iminência de morrer, eu posso morrer, porque a mãe passou esse medo ao longo da gestação. Então é bem interessante isso. É bem interessante, né? Que a gente já vem para o mundo para sofrer, porque a gente já sabe que vai ter problema, gente. Não tem jeito. Já vem. A gente vai ter, porque ser humaninho sente medo, sente dor, sente abandono, sente tudo. Aí cai nas mães tudo com problema, igual nós. E aí as percepções. Mas se não deixar tudo no colo das mães, vamos falar um pouquinho dos pais também? Óbvio, então, assim, né? Que ninguém faz filho sozinho, né? Não. Depois dos 2 anos e meio de vida, biologicamente a criança passa a ser mais do pai do que da mãe. Não no sentido de não tem mais responsabilidade com isso, mas no sentido de que o pai leva para a vida. O pai traz a segurança necessária para essa criança. Porque o pai, ele tem esse desprendimento muitas vezes. A criança vai aprender a andar de bicicleta, o pai dá um empurrãozinho e larga. Se cair ali na frente, tá tudo bem. Se ralar, a mãe já bota capacete, cotoveleira, se pudesse amarrar um colchão em volta, né? É o que a gente faz, porque o objetivo é que a gente proteja. E aí a criança está nessa fase de maturação e de se ver no mundo como uma pessoa e de se sentir mais segura. Então ela precisa de certa liberdade, que às vezes as mães não conseguem, né? Na nossa preocupação de cuidado, né? A gente fica tudo cheio de dedos e aí a gente cria crianças inseguras, que não tem coragem de subir numa escada, de participar de uma brincadeira lá, porque eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou... Então, esse momento, né, de levar o filho para a vida é um momento em que o pai tem que participar mais ativamente, né, de estar nessa condução, de levar, de buscar, de se envolver nas atividades da criança para dar essa segurança. E a gente vê nas pessoas que estão em consultório, né, quanto a falta desse pai nessa fase tem impacto no adulto, né? Às vezes são questões financeiras que você não consegue contornar, às vezes é uma insegurança ou problema no relacionamento. E aí quando você vai buscar a origem disso tudo, tá lá nessa primeira infância, né? Em que o pai não foi presente, em que o pai não participou, em que o pai não estava ali. Então, hoje nós temos a oportunidade de olhar para os nossos filhos com esse olhar diferente, né? De dar a eles a oportunidade de ter essa fase, essa participação dos pais nessa etapa do desenvolvimento, né? Então, esse convite que a gente traz. Olhar com carinho para essa fase, mesmo pais que são separados. E aí a gente está falando muito de percepção, então como é importante ressignificar isso para a criança, né? Às vezes o relacionamento dos pais não deu certo, mas independente disso, aquele pai foi o pai que você escolheu para o teu filho. Então é importante que você inclua ele nessa rotina do filho e nessa fase de maturação que teu filho precisa dessa figura, né? Então também é um olhar de carinho, de cuidado, né? Com essa fase biológica da criança. A responsabilidade. De responsabilidade, sim. A responsabilidade. Não existe espelho, né? De tudo que a postura que a gente tem,
né? Quando a gente decide ter um filho, seja por, né, planejado ou não, a responsabilidade ela tá ali e é uma coisa que a gente precisa tentar. Olha o tanto de coisa que a gente não sabe, né? Desde da escolha de um parto ao Exatamente. longo da vida e o tanto de coisa que a gente já vai acumulando, né? Já vai arquivando aí para depois a gente ir para terapia Exato. tratar, Então, em relação ao né? pai, assim, muitas vezes o casal separa e tá tudo bem, cada um tem, né, assim, suas questões, mas é importante que se dê para essa criança a oportunidade do contato com esse pai, né, e de saber que os problemas aconteceram entre os adultos, mas que isso não diminui o pai que é pai dele, né? Então é Sim. importante Posso fazer uma essa inclusão. perguntinha? Fazer uma perguntinha para o Diga. pessoal que está assistindo, para o pessoal que está assistindo. Desses sintomas todos que a Soninha falou, do trato respiratório, das inflamações, das bronquites e toda essa sintomatologia que ela falou. Quem aí de vocês se identificou, entendeu e percebeu que viveu isso na infância? Quem quiser escrever aí pra gente, é legal. A Isaura colocou, o pai biológico não pode fazer esse papel, sendo o biológico vivo. Não entendi. O pai não biológico... Ah, ok. O pai não biológico pode fazer esse papel, sendo o biológico vivo. Ah, tá, o que eu quis entender é que que a Isaura quis dizer, eu acho que é que o importante é que alguém faça esse papel, né? Eu acho que foi isso que a Isaura tentou dizer. Sendo biológico ou não, que exista essa figura masculina para fazer justamente esse Masculina como processo de exemplo, né? vínculo mundo, né? É como você Muitas falou. vezes essa figura acaba sendo um avô, um tio, enfim, né? A gente tem N situações, mas é importante, olhando do ponto de vista da criança, essa figura desprendida de medos, né? Que consiga levar ela para a vida e dar esse exemplo. Sempre que possível, a gente preza pela inclusão do pai biológico. Mas, claro, depende do pai querer também. Tem N situações que às vezes não possibilita esse. Se é Se é vivo. vivo, exato. Então, às vezes não é possível e a gente lida com o que é possível. Mas é essa figura, né, que impulsiona para a vida, que dá essa segurança, A que vai Isaura tornar essa criança mais segura. a Surama está falando, eu tive asma na infância e meu pai abandonou. Tem ligação? Total, né? A percepção da falta do pai, o pai saiu, morreu, perdi meu pai, agora eu vou morrer também, né? Então é esse medo, essa insegurança que a criança passa que traz essa sintomática. Entendi. Outra Regina colocou aqui, eu tenho rinite e hoje está bem melhor. Nasci de cesárea num parto complicado. O parto dela foi Isso, bem essa rinite complicado. é desde o nascimento, porque a rinite tem essa conotação também, e tem o perder o cheiro, o contato. Às vezes é assim, o parto foi complicado, saiu de perto da mãe, foi levada para fazer aspiração e tudo mais. E o que eu ansiava quando eu nasci ali era que eu tivesse o cheirinho da mãe, o colinho da mãe, o aconchego da mãe. E aí pode manifestar esse sintoma. Mas a rinite mesmo na idade adulta, a gente tem esse olhar para que cheiro eu perdi, né? Ou o que eu estou farejando de ruim nesse ambiente. Pode ter as duas conotações. Entendi. A Isaura perguntou aqui, na verdade agora eu entendi. Ela está perguntando, estou perguntando se o biológico não participa, se é questão biológica, né? Então acho que, claro, Isso. tem todo um fator, mas não tem uma coisa sem outra, porque assim, a gente que é terapeuta e é espiritualista, né? A gente já entendeu que DNA está ligado com emoção, que está ligado com experiência, que está ligado com aquilo que a gente traz para tratar. Então, obviamente, muita coisa já vem ali programada no próprio código genético, mas muito em função também desses starts que são dados através dos próprios relacionamentos. Faz sentido isso que eu estou falando, Sônia? Mas, Sim, obviamente, total. o biológico tem influência, com certeza. É a gente pensar que essa criança, quando veio, ela escolheu esse pai que tinha tendência a abandoná-la também. Então, assim, os dois têm questões a serem elaboradas e trabalhadas nesse processo. O que é fundamental
no meu ponto de vista, mesmo para esse pai biológico que às vezes está vivo e não quer participar, não quer se envolver na rotina da criança, é que a mãe, sempre que possível, não transmita para a criança a raiva que às vezes ela tem dessa situação. Por quê? A gente que já vê N situações em consultório, aquele pai fez o melhor que ele pôde com a dor que ele carregava. Então, muitas vezes esse pai não recebeu amor nenhum, ele não tinha condições, ele não teve o exemplo na vida dele de pai. Então, ele não teve condições de transmitir para essa criança essa figura paterna que essa criança precisava. E quando a gente olha para esse pai e faz esse acolhimento, mesmo que ele não participe da vida da criança, seu pai é assim porque ele tem as questões dele, ele precisa trabalhar isso, ele precisa olhar para isso, mas ele foi o melhor pai que ele podia ser para você. Isso é importante que a gente trabalhe. E aí, sim, se tiver outras pessoas próximas que possam suprir esse papel de levar para a vida, de dar essa segurança para a criança, né? De eu vou aprender a andar de bicicleta, eu vou cair, levantar, é importante essa presença masculina, né? Com essa energia masculina de desprendimento. Né? Isso, exatamente. Com essa figura, né? Que dê essa segurança que a criança precisa para a sua maturação completa. Legal. A Regina falou da rinite, eu sei que você continuar, né? Só para a gente fazer essa final de interação com eles. Ela disse que tem a rinite desde que se entende por gente, então provavelmente tem a ver com a questão, né? A Cláudia colocou, meu filho teve asma e o parto foi cesárea, depois de 12 horas de tentativa de parto normal. Então ela não conseguiu, e aí mais uma pessoa que tem de parto normal com esse sintoma da asma, né? Então, fazendo essa... A Adri coloca, minha mãe falava que eu chorava demais quando bebê. Ela foi mãe solteira. Isso tem a ver? Sim, a criança, primeiro, a única forma de comunicação que o bebê tem é o choro, né? Então é a forma dele se expressar. Mas assim, essa criança chorava por quê? Que dor ela tinha? Essa mãe, quando estava grávida, ela teve em algum momento raiva, arrependimento de ter engravidado, ter se colocado naquela situação? Como foi para ela essa gravidez? Às vezes essa mãe passou a gravidez inteira com raiva desse pai que não assumiu, ela passou a gravidez inteira com raiva de si mesma, porque por que eu fui me pôr nessa situação, por que eu não evitei essa gravidez? Ou até possível que em algum momento passou pela cabeça dela, eu podia abortar esse filho. A gente, sem ter a pessoa no consultório para estudar a situação, a gente não tem como dizer exatamente o que aconteceu. Mas todas essas dinâmicas acabam resultando numa criança que chora de noite, que tem muita cólica, que tem, às vezes, o refluxo, aquela queimação, né, que demora, às vezes, os médicos identificarem que é isso, que é o refluxo. A criança chora, você não sabe por quê. Vai ver, ela tá ali com o esôfago todo queimadinho, regurgitando, com refluxo realmente. Então, quando a gente olha para essa mãe, que foi mãe solteira, vários desses cenários são possíveis, né? Então, qual foi a percepção dela dessa gravidez? Como foi para ela estar nesse momento, né? Sim, legal. Volta aquele momento do início que a gente falou, que o sintoma está ligado não com o fato em si, mas como aquela mãe, quando se fala, né, de crianças, de traumas. Você está falando que é como aquela mãe sentiu aquilo e o que ela transmitiu intrauterinamente. Isso, qual foi o sentimento dela em relação à situação que ela estava vivendo, né? Sim, essa percepção de mundo que ela carregava. E aí, a gente, fizemos um apanhado geral aí de vários sintomas, de várias doenças, mas a pergunta que fica é, e aí? Agora eu sei o que aconteceu, mas o que eu faço em relação a isso, né? Primeiro ponto, principalmente quando o sintoma é de bebê, né? A mãe é a verdade acima de tudo, né? Então, essa mãe que teve dificuldade em aceitar essa gestação, essa mãe que passou por momentos, né, de raiva, de não conseguir processar, ou de pessoas falando coisas que ela não gostava de ouvir, enfim. Então, nesse momento em que a criança está ali com esses sintomas e você consegue identificar o que aconteceu, qual foi a sua percepção que está desencadeando isso na criança,
é você conversar abertamente com o seu filho no sentido de, olha, filho, a mamãe passou, durante a gravidez, quando você estava na barriga, a mamãe teve essa situação. Então, a mamãe estava morando com outras pessoas, não era agradável, não era confortável, a mamãe sentiu raiva muitas vezes, mas agora está tudo bem, está tudo sob controle, e isso é um assunto da mamãe, a mamãe está resolvendo isso. Então, é você trazer, e essa dinâmica da fala, a gente usa para reprogramação noturna de crianças de qualquer idade, funciona até com adulto, se você conseguir pegar, né? Então, naquela fase de sono REM, né, quando a criança está ressonando ali, que você chama o nome e ela não responde, você vai lá no ouvidinho direito dela, conta o fato, o que aconteceu, qual foi a percepção, por que ela está manifestando esse sintoma, e aí você usa a conjunção mas e traz uma nova realidade para ela. Então, assim, olha, filho, vamos supor aí uma infecção de ouvido. Olha, filho, você ficou esperando a mamãe falar tal coisa para você. A mamãe chegou em casa muito cansada, não lembrou de conversar contigo sobre esse assunto. E aí, por isso, seu ouvido agora está doendo, a mamãe já sabe disso, já está olhando para isso. Mas, a partir de agora, a mamãe vai estar mais atenta, vai conversar contigo sobre os assuntos, N assuntos aí que você gostaria que a mamãe falasse. Ou, você ouviu uma discussão, né, entre eu e seu pai. Mamãe já sabe que isso não foi legal para você, doeu em você, tá doendo no seu ouvido ainda. Mas, a partir de agora, você vai deixar esse assunto com a mamãe e o papai, porque isso é um assunto nosso. Nós somos grandes, você é pequeno, nós estamos cuidando dessa situação e você já pode ficar bem, já tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Então, é dar essa segurança de que você está olhando, você está cuidando e que a criança já pode fechar o seu ciclo de cura, porque aquela questão está sendo olhada e acolhida por vocês, pais, né? Muito legal. E você fala essa frase de ressignificação, a gente vê o quanto também os conhecimentos vão se integrando, né? Porque lembra muito as ressignificações que a gente faz também nas constelações familiares, né? Que é justamente você colocar cada um no seu lugar dentro do sistema, tirar o peso, né, e colocar a responsabilidade sobre as pessoas responsáveis e aliviar para aqueles que não têm aquela responsabilidade. E é bem legal como os conceitos todos, quando, no fim, está todo mundo falando a mesma coisa, a gente precisa começar a integralizar os conhecimentos, né? Para a gente poder ter essa visão do holos, do todo, né? Isso é terapia holística. Não é ficar queimando incenso, também tá, gente? Eu não quero falar. Mas não é você conseguir fazer esses links, eu estou sempre falando de link, né? Vamos fazer as conexões, porque no fundo está todo mundo falando da mesma coisa. E, claro, existem técnicas distintas, existem processos distintos, mas no fim das contas, a raiz está toda ligada nesse sistema familiar que é pai, mãe e filho, né? E que se a gente consegue sarar esse sistema, a gente começa a ter essas gerações aí que vão estar mais saradas, inclusive falando do assunto que a gente vem falando, de crianças esteladas e tudo mais. Quer dizer, quanto mais preparados estiverem esses pais para receberem, né, mais essas almas de um padrão mais elevado podem vir e não sofrerem tantos traumas, né? Alguns necessários, alguns programados, outros né? Outros desnecessários, mas que a gente possa fazer aquilo que é preciso para isso ir limpando. Só vou falar mais uma coisinha aqui que a Isis colocou. Eu tive bronquite, fui submetida à cirurgia espiritual e depois veio a inflamação de garganta frequente. Tem a ver com gestação indesejada? Gestação a mãe gestando? Como se ela tivesse sido indesejada, foi isso que eu entendi. Assim, a bronquite tem essa conotação, né, toda sintomática pulmonar de medo da morte. Então, assim, muitas vezes essa mãe pensou no aborto
e essa criança lá no ventre já teve a percepção de que minha vida pode não vingar, não frutificar. Então, sim, a criança pode vir já. Às vezes também aquela mãe que tem algum problema, tipo assim, tem sangramento, né? Que passa por... Sim, exato. Não necessariamente ela desejou o aborto, mas ela pode ter tido medo de abortar, porque ela tem perder a criança. Sim, com certeza. Então, esse medo de uma situação de morte ou de quase morte, sim, traz essa sintomática pulmonar. Tá. É legal, essas interações são legais, né? Porque a gente sabe, acaba conhecendo um pouquinho mais do pessoal e vendo que todo mundo passa, né? Todo mundo passa. É isso. Exato. E é interessante a gente começar a olhar para toda essa sintomática e tentar entender qual é o contexto, né? Assim, não só da criança, mas nosso, adulto também, assim, poxa, eu estou com esse sintoma. Por quê? O que está acontecendo? Qual é o contexto? Às vezes, sem ter o conhecimento da medicina germânica, a gente já consegue perceber alguns movimentos que nos colocam com essa sintomática, né? E claro, com o conhecimento da medicina germânica, a gente entende a fisiologia, né? O porquê que está descarregando naquele órgão, daquela forma, né? Qual a ligação dessa percepção. Mas é o se empoderar da sua saúde, da sua cura. É saber que o nosso corpo é perfeito, que o nosso sistema é perfeito, e tudo que o nosso corpo faz, ele é capaz de desfazer. Então, desde um tumor a outras, né, manifestações corriqueiras, aí que às vezes a gente acaba partindo para o medicamentoso porque é mais prático e tira o desconforto, mas às vezes é um movimento necessário para o nosso corpo, precisa esse tempo para se recuperar, para se restabelecer, né? E é incrível como quando você percebe essa dinâmica e faz a ressignificação, principalmente com a criança, porque a criança não tem filtro. Então a reprogramação noturna funciona muito mais fácil com elas, porque o que você falar é lei, né, para a criança. E aí você faz ali, no outro dia você vê aquela criança melhorando, tava com febrão, já não tá mais, tava dias com a garganta incomodando, já começa a melhorar. E assim, esse assunto vai longe, né? Se a gente começar a olhar para as crenças, para outras coisas que trazem, que influenciam a percepção das situações, né? Tem muita coisa para a gente debater aqui e ficar horas conversando. Eu vou fazer um comentário para você fazer o encerramento, que faltam 2 minutos, para a gente não perder o vídeo. A Adri Borges falou, vocês mandaram muito bem, contagem regressiva para o início do curso. Muito bom que isso está alimentando ainda mais essa vontade da gente arrasar juntas aí, fazendo esse projeto aí que está chegando. A gente, na sexta-feira, tem Círculo da Vida, tá? Vai ser divulgado. Semana que vem a gente continua com as lives, continuamos com a live na terça, do Terapia em Ação. Na quinta, a live do Ressoar. Quinta que vem temos Helenzinha, não é? Com o seu tema, que nós vamos divulgar também na semana que vem para vocês. Agradecendo a presença de todos mais uma vez. Estamos chegando, passa muito rápido, gente. Despeçam-se aí, meninas. Só fazer uma despedida rapidinha aqui, gente. Obrigada por nos ouvir por tanto tempo, né? E assim, que essas palavras disseminem, se uma de vocês já começar a refletir um pouco mais sobre essas dinâmicas, sobre esses processos, reavaliar essa questão de entregar na mão da medicina convencional o seu processo de cura, eu já vou sair feliz e realizado dessa live hoje, né? Então, é esse o objetivo, a gente quer disseminar essa visão de cura, de autocuidado, né? De autoconhecimento mesmo, né? Então, gratidão por essa noite aí, por estarem até agora. Presta atenção, gente, isso está tudo lá dentro do terapeuta humano. Com muito detalhe. Presta atenção, estou de olho em vocês. Obrigada. Muito lindo esse movimento, né? Eu acho lindo esse movimento, as pessoas deixam de ser vítima, começam a assumir as responsabilidades e investigar e ver que a cura realmente vem de dentro para fora, né? A gente é uma potência muito grande. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome, não é? Gente, é para brilhar. E a gente está aqui para isso. Para brilhar, para mudar o mundo, para trazer luz. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Soninha. Arrasou, como sempre.
Semana que vem a gente tá arrasando. Lindo! Tamo junto. Beijo, beijo, beijo. Vocês são lindos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.